Em uma manhã comum no setor de perecíveis do Açaí Atacadista de São Paulo, o clima estava tenso. Carlos, funcionário com mais de 8 anos na empresa, observava seus colegas se movimentarem rápido sob ordens estritas da gerência. Naquele dia, algo mudaria para sempre sua trajetória e a de toda a equipe. Apesar do esforço diário, ele ouvira repetidamente que era substituível, uma frase que agora soava como desafio. O que parecia um ambiente estável começava a mostrar rachaduras profundas, e Carlos sentia que seu lugar ali não passava de um número numa folha de escala. O Açaí, uma das maiores redes de atacado do país, crescia aceleradamente desde os anos 2000. Em 2019, o contexto era marcado por expansão e automatização crescente em diversas unidades. Naquela unidade específica da Zona Leste paulistana, funcionários lidavam com pressão para cumprir metas rigorosas, adaptação a novas tecnologias e reestruturações internas constantes. Carlos fazia parte do time responsável pelo abastecimento das gôndolas e controle de estoque dos produtos perecíveis, uma área essencial para a operação diária da loja. Ele conhecia cada detalhe do setor, fornecedores, horários de entrega e até os padrões exatos que garantiam a qualidade dos alimentos expostos ao público. O vínculo entre Carlos e o trabalho parecia inaquebrável, até as primeiras mudanças impostas pela direção local em meados de 2018. Novos supervisores chegaram com a missão clara de reduzir custos e aumentar produtividade à custa dos funcionários mais antigos. Foi aí que as cobranças se tornaram frequentes e duras. "Você é substituível", ouviu várias vezes durante reuniões fechadas, em tom quase ameaçador. A pressão aumentou ainda mais quando sistemas automatizados começaram a substituir tarefas manuais. O medo entre os colegas era palpável. Apesar disso, Carlos manteve-se firme, acreditando que sua experiência garantiria seu lugar na equipe. Por meses ele resistiu ao desgaste provocado pelas mudanças estruturais e pela cultura organizacional cada vez mais fria. As tentativas de diálogo com gestores foram ignoradas ou minimizadas sob justificativas burocráticas. A atmosfera ficou insustentável quando os benefícios começaram a ser cortados sem aviso prévio e o ritmo das entregas passou a exigir jornadas exaustivas. A equipe sentia-se explorada e desvalorizada. Muitos colegas adoeciam ou pediam demissão silenciosa. Entre eles estava Carlos, que começou a questionar se todo esse sacrifício valia a pena. Foi nesse cenário que Carlos decidiu agir diferente. Ele não sairia calado, nem deixaria o setor sucumbir à pressão imposta pelos gestores sem resistência. Ele reuniu alguns colegas dispostos a enfrentar as mudanças com estratégias coletivas para proteger seus direitos e preservar o funcionamento do setor. Um movimento silencioso ganhou forma dentro daquela rotina pesada. A tensão atingiu seu ápice quando um novo plano da administração foi anunciado. Cortes significativos no quadro funcional, acompanhados pela terceirização parcial do setor de perecíveis. A notícia caiu como uma bomba entre os trabalhadores. Para eles, era o sinal claro da desvalorização total daquele núcleo essencial para a loja. Foi nesse momento crítico que Carlos tomou uma decisão definitiva: sair daquela condição passiva para liderar um movimento capaz de mudar aquela realidade. Mas como alguém taxado de substituível poderia mobilizar toda uma equipe contra decisões corporativas aparentemente imutáveis? Como reverter anos de descaso institucional sem apoio formal? O desafio parecia desproporcional diante das forças envolvidas, porém Carlos não estava sozinho nessa batalha. A história começa ali, naquele instante em que um funcionário comum
resolveu transformar sua saída em um ato capaz de impactar toda a estrutura da loja onde trabalhou por tanto tempo. A mudança não viria apenas da luta contra cortes ou terceirizações. Ela envolvia também recuperar respeito e dignidade num ambiente marcado pela precarização do trabalho. Nos próximos capítulos dessa trajetória, será possível compreender como essa resistência se organizou dentro do cotidiano opressor da empresa, quais estratégias foram adotadas para enfrentar um sistema robusto e quais consequências essa mobilização trouxe para todos envolvidos, sejam trabalhadores ou gestores. Essa é uma narrativa sobre força coletiva nas sombras do varejo atacadista brasileiro contemporâneo, sobre homens e mulheres que desafiaram normas invisíveis e enfrentaram poderosos interesses econômicos com nada além da união entre colegas tidos como descartáveis. Acompanhe o desenrolar dessa luta real na rotina agitada do açaí atacadista na Zona Leste paulistana, onde tudo começou com uma simples frase: "Você é substituível". Após a decisão de Carlos de não aceitar passivamente a condição imposta pela gerência, o conflito que se desenhava começou a tomar forma com clareza. O setor de perecíveis do açaí da Zona Leste não era apenas um espaço de trabalho, era uma engrenagem vital para o funcionamento da loja. A pressão por produtividade, aliada aos cortes promovidos pela administração, ameaçava não só os empregos, mas a qualidade e o ritmo do serviço prestado. Carlos, que até então mantinha uma postura discreta, tornou-se uma voz ativa contra as medidas que desestruturavam a rotina da equipe. Ele não estava sozinho. Ana, colega com 5 anos na empresa, e João, supervisor de setor há quase uma década, tornaram-se seus aliados principais. Ana era conhecida pela organização e atenção aos detalhes no controle de estoque. Ela lidava diretamente com fornecedores e tinha uma visão ampla das falhas que vinham ocorrendo desde o início das mudanças impostas pela administração. João, embora parte da liderança formal do setor, compartilhava as preocupações dos funcionários e demonstrava insatisfação com as ordens vindas da direção regional. Esses 3 formavam um núcleo que começou a articular estratégias para enfrentar os cortes iminentes. O principal ponto de tensão estava na decisão da empresa em terceirizar parte das operações do setor de perecíveis. Isso significava substituir funcionários experientes por equipes contratadas por terceiros, muitas vezes mal treinadas e menos comprometidas com o padrão exigido. Para Carlos e seus colegas, essa medida representava o desmonte de anos de trabalho coletivo e especialização interna. O receio era que a terceirização levasse à queda na qualidade dos produtos e na eficiência das operações. Nas primeiras reuniões informais entre os trabalhadores, surgiram relatos detalhados sobre como as mudanças afetavam diretamente o dia a dia. Aumento das falhas no recebimento de mercadorias frescas, atrasos nas reposições e maior desgaste físico causado por jornadas estendidas sem pausas adequadas. Ana destacava que a equipe estava cansada, mas continuava tentando manter tudo funcionando. João alertava para o risco real de acidentes devido à sobrecarga de tarefas. Enquanto isso, a gerência local continuava impassível diante das demandas dos funcionários. A diretoria regional enviou comunicados padronizados, reforçando a necessidade dos cortes para garantir competitividade no mercado. Os supervisores eram pressionados a cumprir metas cada vez mais rígidas, sob ameaça constante de substituição. Carlos percebeu que qualquer ação isolada seria insuficiente para enfrentar essa estrutura hierárquica robusta e implacável. Decidiu então organizar encontros discretos entre os trabalhadores interessados em resistir às mudanças drásticas. Em poucos meses, um grupo significativo se formou,
não somente operadores do setor de perecíveis, mas também funcionários de setores correlatos que sentiam os impactos indiretos da nova política corporativa. Esses encontros aconteciam fora do horário comercial, em espaços improvisados próximos à loja ou nas casas dos próprios trabalhadores. Ali discutiam estratégias legais para reivindicar seus direitos, desde denúncia aos órgãos reguladores até ações coletivas internas pedindo negociações formais com a direção. Durante essas reuniões, surgiu também o personagem Marcelo, ex-funcionário demitido meses antes, após criticar publicamente as condições do trabalho no setor em redes sociais internas da empresa. Marcelo passou a orientar o grupo sobre aspectos legais trabalhistas e incentivou uma postura mais firme diante da empresa. A mobilização interna ganhou força quando começaram a registrar sistematicamente problemas recorrentes no setor, como falhas na entrega dos fornecedores terceirizados contratados pela empresa e condições precárias nas quais esses trabalhadores eram submetidos. Documentos internos vazados por um funcionário anônimo confirmavam cortes orçamentários bruscos destinados ao departamento responsável pelo abastecimento. Contudo, o ambiente ficou ainda mais hostil quando rumores sobre demissões em massa começaram a circular entre os corredores da loja. As incertezas minavam a moral da equipe. Alguns preferiram sair antes que fossem dispensados e sem aviso prévio. Carlos sentia o peso da responsabilidade. Liderar aquela resistência implicava riscos pessoais sérios, desde retaliações diretas até prejudicar futuras oportunidades profissionais dentro do grupo econômico ao qual pertence o Açaí. Em resposta à crescente tensão, os gestores intensificaram fiscalizações internas, visando identificar líderes informais, como Carlos e Marcelo, para isolá-los ou removê-los do quadro funcional. Essa pressão elevou ainda mais o clima dentro do setor. Foi nesse contexto que aconteceu um episódio decisivo. Durante um turno noturno movimentado, uma falha no sistema automatizado levou ao atraso crítico na reposição dos produtos perecíveis nas gôndolas principais da loja. A falta foi notada pelos clientes habituais e causou reclamações diretas à gerência. Carlos aproveitou o momento para convocar uma reunião emergencial entre os membros mais engajados do grupo. Propôs um plano ousado. Caso ele fosse demitido ou afastado injustamente dali em diante, toda a equipe paralisaria as atividades essenciais do setor até receber garantias concretas sobre manutenção dos empregos e melhoria das condições laborais. Essa decisão significava colocar em risco todo o seu futuro profissional e enfrentar abertamente uma empresa que raramente admitia fracassos ou concessões públicas. Na mesma semana em que esse plano foi discutido internamente com cautela extrema para evitar vazamentos antecipados à direção, Carlos recebeu um comunicado oficial marcando sua demissão sumária, sob justificativas administrativas genéricas, sem direito à defesa ou aviso prévio. A notícia repercutiu rapidamente entre colegas. Muitos ficaram chocados com a velocidade da reação gerencial diante daquele movimento silencioso que começara como simples resistência cotidiana. Apesar disso, ao contrário do esperado pela administração local, essa demissão não calou as vozes dentro daquele setor, nem enfraqueceu seu grupo organizado. Pelo contrário, funcionou como estopim para consolidar uma ação coletiva inédita na história recente daquela unidade do Açaí Atacadista. O desafio agora era claro: transformar essa perda individual numa vitória coletiva capaz de reverter decisões já tomadas pela alta direção corporativa. Mas isso exigiria coragem maior ainda diante dos riscos reais envolvidos num confronto direto com poderosos interesses econômicos nacionais. Como reagiria aquele time desvalorizado ao ver seu principal representante afastado?
Conseguiriam manter unidade e força suficiente para mexer nas estruturas que pareciam imutáveis? Ou aquilo seria apenas o início do fim daquele grupo? O próximo passo revelará como essa resistência cresceu inesperadamente dentro das sombras da rotina exaustiva daquele atacadista gigante, expondo tensões profundas existentes nos bastidores do varejo brasileiro contemporâneo. A demissão de Carlos foi um golpe inesperado que abalou toda a equipe do setor de perecíveis. A reação inicial dos trabalhadores foi de choque e descrença. Muitos não acreditavam que a empresa tomaria uma medida tão drástica contra alguém tão dedicado e experiente. Porém, não demorou para que essa decisão se transformasse no estopim da mobilização que vinha crescendo silenciosamente. A saída de Carlos expôs de forma clara o descompasso entre a gestão e os funcionários, revelando o quanto a direção local estava disposta a ir para manter o controle e avançar com suas medidas de corte e terceirizações iminentes. Nos dias seguintes, Ana e João assumiram papéis ainda mais ativos na organização da resistência interna. Eles perceberam que não bastava apenas reclamar ou protestar discretamente, era preciso encontrar uma forma de pressionar formalmente a administração para frear os cortes e as terceirizações iminentes. Ana começou a documentar todos os problemas operacionais decorrentes das mudanças, atrasos nas entregas, falta de treinamento dos terceirizados e aumento do índice de produtos danificados. E João, por sua vez, reuniu depoimentos dos colegas sobre as condições degradantes impostas desde o início das reestruturações. Esse material foi encaminhado à representação sindical regional em busca de apoio legal e mediação. Foi então que surgiu uma complicação inesperada. Apesar da gravidade dos relatos, a direção do Assaí negava qualquer irregularidade. Em resposta às denúncias, enviou comunicados internos afirmando que as medidas adotadas seguiam rigorosos padrões corporativos e obedeciam às legislações vigentes. A gestão também iniciou investigações internas para identificar possíveis líderes subversivos dentro do quadro funcional, aumentando ainda mais o clima de medo. Paralelamente, um grupo crescente de trabalhadores passou a questionar se permanecer na empresa valia o desgaste emocional e físico diário. As demissões continuaram, silenciosas e pontuais, afetando principalmente aqueles envolvidos nas articulações contra as mudanças. Marcelo, que já havia sido desligado antes da crise maior, seguia colaborando como consultor informal do movimento, orientando quanto às estratégias jurídicas viáveis. O primeiro grande avanço veio quando Ana descobriu uma falha técnica grave em um dos sistemas utilizados no controle do estoque terceirizado. Essa falha resultava em perdas significativas de mercadorias perecíveis e explicava boa parte das reclamações dos clientes no setor. O problema vinha sendo omitido pela gerência há meses. Para não comprometer a imagem da empresa diante da concorrência acirrada do mercado atacadista, com essa informação em mãos, Ana apresentou um dossiê detalhado ao sindicato e aos órgãos reguladores do trabalho. O documento incluía registros internos obtidos com a ajuda de funcionários anônimos, que temiam represálias diretas caso fossem identificados. Essa denúncia formalizou o conflito numa instância além da simples disputa interna na loja. Agora estava diante das autoridades responsáveis pela fiscalização das condições laborais e cumprimento das normas sanitárias. A reação da alta administração foi imediata. Convocou reuniões urgentes com os gestores regionais para definir estratégias de contenção do movimento. Uma nova política interna foi implementada, visando intensificar ações disciplinares contra quem fosse identificado como líder das manifestações ou responsável por vazamentos à imprensa ou órgãos reguladores. Enquanto isso, a mobilização no setor ganhava força inédita. Além dos trabalhadores diretamente afetados pelo corte no setor perecível,
Empregados de outras áreas começaram a demonstrar solidariedade diante da repressão crescente. Pequenas paralisações e atrasos organizados começaram a impactar significativamente o funcionamento daquela unidade do açaí. João passou a ser visto pela gerência como uma figura perigosa por sua habilidade em articular esses contatos intersetoriais sem despertar suspeitas imediatas. Ele mantinha reuniões discretas com líderes sindicais locais e até mesmo com representantes políticos interessados na situação trabalhista local. No ápice dessa escalada tensa, um evento mudou radicalmente o curso dos acontecimentos. Durante uma entrega noturna crucial, feita por fornecedores terceirizados recém-contratados pela empresa, houve falhas graves no manuseio dos produtos perecíveis, causando um desperdício significativo e colocando em risco a segurança alimentar dos consumidores. Clientes frequentes reclamaram diretamente à gerência sobre produtos fora do padrão exigido nas gôndolas. Fornecedores tradicionais entraram em contato alertando sobre riscos reputacionais severos para o atacadista se o problema persistisse. Órgãos sanitários locais iniciaram inspeção na unidade após denúncias anônimas recebidas semanas antes. Essa sequência expôs publicamente as consequências práticas das decisões administrativas tomadas sem considerar os impactos no chão da loja, onde os próprios funcionários conheciam melhor as particularidades daquele setor essencial. Com esse cenário deteriorado, alguns membros mais conservadores da administração propuseram suspender temporariamente as terceirizações até que fosse feita uma avaliação completa da situação operacional real no setor perecível. Por outro lado, setores mais rígidos dentro da corporação pressionavam para manter o cronograma original das reformas estruturais, visando economia financeira rápida independentemente dos riscos apontados internamente. Diante desse impasse entre interesses conflitantes dentro do próprio grupo econômico dono do açaí atacadista, Ana decidiu ampliar ainda mais as ações externas ao chamar a atenção da imprensa local especializada em economia e trabalho. A reportagem publicada revelou detalhes inéditos sobre os impactos das políticas internas nas condições reais dos trabalhadores e alertou para possíveis consequências negativas aos consumidores finais caso as falhas persistissem sem correções efetivas pela empresa. Essa exposição midiática aumentou consideravelmente a pressão sobre a alta direção corporativa, que passou a avaliar seriamente possíveis revisões nos planos iniciais para aquela unidade específica. Apesar disso, naquele momento, nenhuma garantia concreta havia sido dada aos trabalhadores quanto à manutenção dos postos ou melhoria imediata nas condições laborais, deixando claro que o caminho até uma solução definitiva seria longo e cheio de obstáculos. Enquanto isso, Carlos observava tudo à distância após sua demissão abrupta. Ele manteve contato próximo com Ana, João e Marcelo, oferecendo suporte moral e estratégico, mesmo sem poder atuar diretamente na loja. O grupo percebeu que poderia transformar aquele momento difícil numa oportunidade rara para fortalecer laços entre colegas historicamente dispersos pelas pressões corporativas habituais. Porém, aumentava também o receio. Cada avanço na mobilização correspondia a novas investidas da gerência, tentando enfraquecer seus líderes através de ameaças veladas ou abertura de processos disciplinares contra membros ativos do movimento. A primeira grande virada aconteceu quando uma assembleia organizada pelos trabalhadores reuniu quase 80% do setor presente. Algo inédito naquela unidade até então caracterizada por certo medo coletivo diante das pressões diárias, demonstrando força suficiente para exigir negociações formais com representantes máximos da loja. Essa assembleia lançou mão também de uma paralisação parcial programada, que impactou diretamente nos resultados financeiros daquele mês. Fato confirmado em relatórios internos vazados posteriormente por fontes anônimas, ligadas ao departamento financeiro local. A resposta oficial veio rápida.
convite para reunião emergencial entre os líderes sindicais, representantes do grupo econômico proprietário do açaí e gestores regionais para discutir medidas paliativas, mas ainda sem garantias firmes sobre a estabilidade plena dos empregos ameaçados pelas terceirizações previstas inicialmente. O cenário mostrava-se cada vez mais complexo. Era preciso equilíbrio entre forças opostas bem definidas. Trabalhadores buscando preservar direitos, conquistados ao longo dos anos, versus empresa pressionada por metas financeiras agressivas, impostas pelo mercado nacional altamente competitivo. O desfecho dessa fase decisiva permaneceu incerto, enquanto tensões cresciam exponencialmente dentro daquele ambiente antes controlado sob rígida disciplina corporativa. Mas agora, marcado por fissuras profundas oriundas da coragem coletiva emergente daqueles homens e mulheres comuns, empenhados em resistir às adversidades impostas sem diálogo efetivo algum pela gestão empresarial local. Com a assembleia que reuniu a maioria dos trabalhadores, a tensão no açaí da Zona Leste escalou rapidamente. A paralisação parcial do setor de perecíveis, iniciada logo após o encontro, provocou impacto imediato no fluxo de mercadorias e na rotina da loja. Clientes começaram a perceber prateleiras vazias e atrasos no atendimento. A gerência reagiu com urgência, intensificando a fiscalização interna e convocando reuniões emergenciais para conter o que classificava como uma crise operacional. Essa resposta, porém, só ampliou o desgaste entre os funcionários, que se sentiam acuados e vigiados. Enquanto isso, circulavam boatos sobre um possível plano da empresa para substituir em massa os trabalhadores do setor, não mais apenas terceirizando parcialmente, mas promovendo uma demissão em larga escala, seguida pela contratação de novos empregados temporários com contratos precários. Esse rumor alimentava o medo silencioso nos corredores e gerava discussões ansiosas nas reuniões clandestinas do grupo liderado por Ana e João. Entre os membros do movimento, crescia também uma inquietação diferente. Surgiram relatos de situações estranhas no interior da unidade. Funcionários que desapareciam sem explicações claras durante o expediente. Documentos importantes relacionados às denúncias sumiam misteriosamente dos arquivos internos. Mensagens anônimas com ameaças veladas eram deixadas nas áreas comuns. A sensação era de que havia um esforço sistemático para enfraquecer o movimento por meio não apenas de punições formais, mas também de intimidações psicológicas. Marcelo alertou o grupo sobre a necessidade de cautela redobrada diante desses sinais, recomendando registrar todos os acontecimentos suspeitos e evitar encontros em locais previsíveis. Ele destacava que infiltrações dentro do próprio quadro funcional poderiam estar passando informações à direção para desarticular as ações coletivas antes mesmo que elas se concretizassem. Paralelamente à escalada interna, a imprensa local intensificou a cobertura sobre a situação na loja depois do primeiro artigo divulgado por Ana. Repórteres buscavam confirmar rumores de irregularidades trabalhistas e falhas operacionais graves. Essa exposição pública aumentou a pressão sobre os gestores regionais e trouxe um elemento novo para o conflito: o risco real de danos à imagem corporativa em nível nacional. Em resposta, a diretoria central enviou um interventor para assumir temporariamente o comando da unidade. Seu nome era Rodrigo Silva, profissional conhecido por seu perfil rígido e histórico de implementar medidas duras em outras unidades problemáticas da rede. Logo nos primeiros dias, Silva promoveu mudanças drásticas. Reforçou as regras internas com advertências imediatas para qualquer manifestação contrária às diretrizes da empresa.
intensificou os controles eletrônicos das câmeras internas e reestruturou a escala de trabalho, reduzindo as folgas previstas anteriormente. A presença dele foi recebida com apreensão pelos trabalhadores organizados. Ana considerava Rodrigo um símbolo do endurecimento institucional contra seus direitos. João relatava que várias pessoas próximas ao grupo começaram a receber chamados para conversas reservadas, onde suas posturas eram questionadas com tom ameaçador. A crise ganhou contornos dramáticos, quando Carlos, ainda afastado oficialmente, decidiu retornar para apoiar diretamente seus colegas, mesmo correndo risco pessoal. Seu retorno não passou despercebido pela gerência, que rapidamente adotou medidas legais para impedir sua entrada nas dependências da loja sob a alegação formal de atividade incompatível com regulamentos internos. Apesar disso, Carlos manteve contato permanente via telefone e redes sociais com Ana, João e Marcelo, orientando ações e reunindo depoimentos sobre as retaliações enfrentadas pelo grupo. A situação atingiu outro patamar quando um acidente grave ocorreu durante uma madrugada agitada no setor perecível. O temor pela estabilidade financeira pessoal misturava-se ao sentimento coletivo crescente de injustiça social evidente diante das decisões tomadas pelos altos escalões corporativos, longe daquele cotidiano difícil vivido pelos trabalhadores comuns. No meio dessa turbulência, surgiram também episódios curiosos. Relatos não confirmados falavam em tentativas misteriosas de sabotagem interna contra equipamentos essenciais ao funcionamento do setor perecível. Incidentes pontuais como quedas repentinas no sistema informatizado responsável pelo controle dos estoques ou falhas elétricas inexplicáveis nas câmaras frias foram atribuídos por alguns colegas como atos desesperados destinados a pressionar gerência através da interrupção temporária das operações normais. Esses fatos aumentaram ainda mais as suspeitas internas acerca da existência de infiltrados, tentando desestabilizar tanto o movimento sindical quanto gestão direta, criando um clima paranoico onde ninguém sabia ao certo quem estava realmente aliado ou contrário naquele jogo perigoso entre poderes conflitantes dentro da mesma organização. Com esses novos elementos somando-se às pressões já existentes, surgiu um dilema crucial. Até onde os trabalhadores estariam dispostos a ir numa luta cujo custo humano parecia crescer exponencialmente? E como responderia uma empresa cuja imagem pública já começava a sofrer reflexos negativos decorrentes daquele conflito interno exposto publicamente? O próximo capítulo dessa história revelará como esses desafios se desdobraram num crescendo dramático capaz de definir destinos pessoais e profissionais daqueles homens e mulheres lutadores dentro daquele grande polo atacadista paulista, numa batalha marcada não só por questões econômicas imediatas, mas também por dramas humanos profundos, ainda pouco conhecidos fora daquela realidade. Com o clima cada vez mais tenso e as pressões internas alcançando níveis críticos, o grupo liderado por Ana, João e Carlos se preparava para um movimento decisivo. A paralisação parcial já havia mostrado impacto no funcionamento da loja, mas era insuficiente para forçar uma resposta definitiva da alta direção. A incerteza sobre os rumos das negociações e a ameaça constante de retaliações criavam um ambiente de ansiedade crescente entre os trabalhadores mobilizados. A convocação de uma Assembleia Geral ganhou força. A intenção era unificar todas as demandas e definir uma ação coletiva capaz de manter a pressão sobre a empresa, sem abrir espaço para divisões internas que pudessem enfraquecer o movimento. Ana organizava os detalhes com precisão, consciente dos riscos envolvidos. Carlos, ainda proibido de entrar na unidade, atuava como elo estratégico entre a liderança interna e o exterior, buscando apoio jurídico e sindical. A gerência local, por sua vez,
intensificava as investidas contra os líderes. Rodrigo Silva lançou uma série de advertências formais e suspensões preventivas contra funcionários próximos ao grupo organizado. Havia relatos também de perseguição velada, transferências abruptas para setores distantes dentro da empresa e tentativas de isolar membros-chave das conversas cotidianas. O objetivo explícito era desmobilizar o núcleo antes que pudesse consolidar qualquer forma mais expressiva de resistência. Nesse cenário sombrio, um episódio inesperado agravou ainda mais a situação. Durante uma entrega noturna, um incêndio atingiu parte do setor perecível. As chamas consumiram equipamentos essenciais e comprometeram parte do estoque fresquinho, colocando em risco não só a operação daquele dia, como a estabilidade da loja nas semanas seguintes. O fogo teve origem em uma falha elétrica não reparada, apontada em relatórios internos como pendência há meses, sem solução, por conta dos cortes orçamentários impostos pela direção corporativa. Esse desastre expôs uma negligência estrutural que reforçava as denúncias feitas pelos trabalhadores desde o início das mudanças. Imediatamente após o incidente, órgãos de fiscalização foram acionados para investigar causas e responsabilidades. A repercussão negativa nos meios locais foi forte. A imagem do açaí sofreu abalos significativos diante dos consumidores habituais da região. Rodrigo Silva organizou rapidamente um plano emergencial para conter os danos institucionais. Reforçou comunicados, afirmando prioridade à segurança dos clientes e anunciou revisão imediata no programa de manutenção predial, mas sem abordar diretamente as condições laborais reclamadas pela equipe. Enquanto isso, dentro da loja, a tensão explodiu em protestos espontâneos por parte dos trabalhadores que viam naquele incêndio a confirmação concreta das falhas administrativas denunciadas há meses. A Assembleia Geral foi convocada com urgência. Na reunião lotada do auditório improvisado próximo à loja, Ana apresentou números atualizados do impacto financeiro causado pela paralisação parcial e pelo incêndio recente, mostrando que aquele momento era crucial para pressionar verdadeiramente por negociações efetivas. João destacou relatos coletados sobre práticas abusivas na gestão do quadro funcional durante o período conturbado, incluindo ameaças diretas feitas por superiores e tentativas reiteradas de intimidar empregados engajados no movimento. Carlos participou via chamada telefônica com voz firme. Alertou sobre riscos jurídicos para a empresa caso continuassem as ações repressivas sem diálogo aberto com os representantes dos trabalhadores. Naquele instante, ficou evidente que aquele não seria apenas mais um conflito trabalhista comum. Tratava-se de um ponto de virada capaz de definir o futuro daquele setor inteiro, talvez até mesmo da unidade local como conheciam até então. O grupo decidiu então ampliar as medidas. Além da paralisação parcial já em curso, planejava-se uma greve completa caso não houvesse respostas concretas dentro das próximas 48 horas após a apresentação formal das reivindicações principais à direção corporativa nacional. Entre suas reivindicações estavam garantia imediata da manutenção dos postos atuais, sem terceirização massiva, melhoria nas condições estruturais e operacionais do setor perecível, fim das retaliações contra líderes sindicais e estabelecimento de canais oficiais permanentes para diálogo transparente entre funcionários e gestão. Por outro lado, Rodrigo Silva articulava nos bastidores medidas duras para conter qualquer avanço do movimento. Preparou notificações legais, ameaçando demissões sumárias em massa caso ocorresse paralisação total, reforçou a equipe de vigilância interna e buscou contatos próximos aos sindicatos oficiais para tentar isolar o grupo liderado por Carlos e Ana através da burocracia sindical tradicional pouco alinhada com movimentos independentes na base. A tensão atingiu seu ápice quando representantes corporativos anunciaram que estariam disponíveis apenas para diálogo preliminar,
enquanto mantinham postura inflexível quanto às principais demandas trabalhistas, recusando negociar pontos centrais, como terceirização ou garantias contratuais estáveis. Diante dessa negativa formalizada num encontro protocolar entre dirigentes sindicais locais e diretores regionais do açaí atacadista, a decisão pelo endurecimento no confronto tornou-se inevitável entre os trabalhadores engajados. No dia seguinte à reunião frustrada, Ana organizou ato público diante da loja que reuniu centenas de empregados daquele polo comercial, acompanhados por apoiadores externos, entre eles ativistas sociais locais e membros da imprensa interessados no desdobramento daquela crise trabalhista inédita naquela área metropolitana paulista. O protesto destacou cartazes exigindo respeito aos direitos adquiridos ao longo dos anos, denunciando precarização crescente decorrente das decisões empresariais recentes, ressaltando também o papel fundamental daquele setor perecível para abastecimento correto não só da unidade, mas também das comunidades vizinhas atendidos pelo atacadista. Rodrigo Silva assistia ao protesto monitorando cada passo, através das câmaras internas instaladas estrategicamente pela loja. Sua resposta foi encaminhar imediatamente à alta direção relatórios detalhados classificando aquela manifestação como ação ilegítima, que colocava em risco a continuidade dos serviços essenciais. 2 dias depois daquele evento histórico, marcado pela maior mobilização já vista naquela unidade desde sua inauguração oficial, veio o comunicado oficial, assinado pela diretoria central, convocando representantes do grupo liderado por Carlos para reunião decisiva na sede corporativa nacional, na capital paulista. Era um momento esperado há meses. Finalmente haveria possibilidade concreta de negociação direta com quem detinha autoridade máxima para reavaliar políticas internas implementadas localmente. Mesmo assim, permanecia uma dúvida latente entre todos. Até que ponto essa reunião poderia significar mudança real? Ou seria apenas manobra estratégica visando acalmar temporariamente ânimos antes da retomada das medidas mais duras? Essa incerteza marcava o prelúdio do desfecho final daquela história complexa envolvendo pessoas comuns enfrentando estrutura empresarial robusta, num embate onde o equilíbrio entre poder econômico e direitos trabalhistas parecia estar prestes a ser testado definitivamente nos próximos capítulos desta saga vivida no interior do atacadista gigante, conhecido como Açaí Atacadista. A reunião na sede corporativa do Açaí Atacadista em São Paulo reuniu representantes da direção nacional, integrantes do departamento jurídico da empresa e a liderança dos trabalhadores, representada por Carlos, Ana e João. O clima era tenso, carregado de expectativa pelo que poderia ser o momento decisivo de uma luta que já consumia meses de desgaste físico e emocional para todos os envolvidos. A pauta era clara: discutir as reivindicações apresentadas pela equipe do setor perecível, ameaçada pelas mudanças estruturais impostas pela administração local. Carlos abriu a palavra com firmeza, detalhando não só os problemas cotidianos enfrentados pelos funcionários desde o início das mudanças, como terceirização indiscriminada, cortes de benefícios e precarização das condições de trabalho, mas também as consequências práticas dessas decisões para a operação da loja e para a satisfação dos clientes. Apresentou dados coletados durante o movimento, índices de falhas operacionais crescentes, impactos financeiros causados pelas paralisações parciais e os riscos à integridade física evidenciados pelo acidente grave ocorrido meses antes. A diretoria ouviu com atenção, mas manteve postura rígida em relação a aspectos que considerava estratégicos para o modelo de negócio adotado. Embora reconhecessem a necessidade de ajustes pontuais nas condições laborais e na comunicação interna com os trabalhadores, não demonstraram disposição em reverter a política de terceirização generalizada nem em garantir estabilidade contratual plena aos atuais funcionários.
Ana reforçou a demanda por diálogo contínuo e canais oficiais para a participação efetiva dos trabalhadores nas decisões que impactavam diretamente suas rotinas. João destacou que, sem essa abertura transparente, qualquer medida emergencial correria risco de ser meramente paliativa. Após horas de discussão, ficou acordado um compromisso formal: revisão dos contratos com as empresas terceirizadas envolvidas no setor perecível, visando melhorar treinamento e condições dos trabalhadores, criação imediata de uma comissão mista composta por representantes da empresa e dos funcionários para monitorar a implementação dessas melhorias, promessa de maior diálogo institucionalizado entre gestão e colaboradores e manutenção provisória dos atuais empregos até avaliação definitiva no prazo máximo de 6 meses. Porém, o ponto mais sensível, garantia absoluta contra demissões futuras ou fim total da terceirização, não foi incluído no acordo. Esse detalhe gerou insatisfação na liderança trabalhadora, que viu na proposta uma concessão parcial diante das perdas já sofridas. Carlos ponderou que o resultado representava avanço relevante considerando o cenário inicial, onde sequer havia disposição formal para negociar. Ana enfatizou que aquele era apenas o começo da luta por direitos concretos e duradouros dentro daquela grande rede atacadista. João manifestou preocupação com a pressão interna exercida pela gerência local sobre membros do grupo organizado, alertando que retaliações ainda poderiam ocorrer, apesar do acordo firmado no nível nacional. Nos dias seguintes à reunião, equipes designadas pela empresa iniciaram visitas regulares ao setor perecível da unidade da Zona Leste para acompanhar as mudanças acordadas. Houve melhoria visível nos treinamentos oferecidos aos terceirizados, pausas regulamentares passaram a ser respeitadas com mais rigor. Diálogo entre gestores locais e representantes dos trabalhadores ganhou espaço, tudo sob vigilância constante dos envolvidos no movimento sindical. Ainda assim, alguma resistência persistia internamente entre funcionários inseguros quanto à estabilidade efetiva no médio prazo. Alguns optaram por buscar recolocação profissional fora da rede, após anos sob tensão constante. Outros mantiveram-se firmes, acreditando na capacidade coletiva de garantir condições justas no futuro próximo. Do lado da empresa, houve reconhecimento tácito das falhas anteriores, combinadas com reafirmação da necessidade estratégica das reformas implementadas para manter competitividade num mercado atacadista em acelerada transformação digital e operacional. O saldo daquela batalha apontava para um meio-termo delicado entre ganhos obtidos via mobilização coletiva e limites impostos por realidades econômicas complexas enfrentadas pelo setor varejista brasileiro contemporâneo. Para Carlos, Ana e João, aquela vitória parcial representava também um marco simbólico. Provaram que mesmo funcionários considerados substituíveis podiam se organizar eficazmente para influenciar decisões corporativas poderosas quando unidos em torno de objetivos claros e legítimos. No entanto,